Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a terceira meditação dessa série Mergulhando no Evangelho. E hoje Michele veio mergulhar conosco. Aliás, ela tem mergulhado todos os dias. Quando eu faço aqui a gravação só, ela está aqui do lado, mas hoje participando diante da câmera aqui, né, Michele? E vamos falar sobre essa semana, essas primeiras meditações é um aquecimento para entrarmos em Mateus capítulo 1. Já, né, na próxima semana entraremos, vamos meditar em capítulo por capítulo, versículo por versículo dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje, continuando a última meditação, nós vamos falar ainda mais sobre Jesus ser a mensagem central, né, e principal de toda a Bíblia, e também falando mais a respeito do Evangelho. Na última meditação, nós exploramos mais isso. Jesus, ele é o autor e consumador, o início e o fim, o alfa e o ômega. E nós devemos ler a Bíblia. Eu vou falar uma coisa aqui, Michele, tem gente que não entende isso. Alguns já entendem, outros não. Não vou me aprofundar agora, mais para frente, mas já vou falar aqui um pouco para você ir pensando nisso. Talvez você ache até um pouco estranho o que você vai ouvir, mas logo você perceberá que faz todo sentido. É que uma mensagem minha, sua ou de algum pregador, algum pastor, ou qualquer pessoa, ela pode ser bíblica, mas pode não estar de acordo com o Evangelho. Então, até quando nós falamos assim, a mensagem tem que ser bíblica, a igreja tem que ser bíblica, melhor seria nós usarmos o termo que tem que ser cristocêntrica, que tem que ser bíblica, mas principalmente tem que pregar o Evangelho. Aliás, nós podemos, mais para frente, fazer uma série de toda a Bíblia, ou do Antigo Testamento, ou de Gênesis, enfim. Com certeza, antes de irmos para Gênesis, ou de fazermos aqui um plano anual, nós iríamos para as cartas de Paulo, leríamos antes Hebreus. O Bed está querendo participar aqui do vídeo, né? Leríamos antes, o Bed, para quem não sabe, é o nosso cachorrinho. Hebreus, as epístolas, as cartas, tem o Apocalipse, mas tem que ser sempre com a lente do Evangelho, porque tem coisas que já não fazem mais sentido, tem coisas que já não cabem mais, tem coisas que eram, vários ensinamentos que eram da época da lei, que eram da antiga aliança. Jesus trouxe uma nova aliança, Jesus veio trazendo o entendimento mais amplo sobre a graça, trouxe seus ensinamentos e revelou de forma mais clara quem é o Pai, né? Porque quando a gente fala de Cristo ser a mensagem central ou uma igreja cristocêntrica, é justamente isso, é de utilizarmos da mensagem do Evangelho como a mensagem principal de tudo, porque foi aquilo que revelou Deus com Jesus encarnado. Ele revelou Deus na sua plenitude. Então, hoje, as pessoas não precisam mais ter esse questionamento: quem é Deus? O que Ele quer de mim? O que Ele espera de nós? Porque já foi revelado através de Jesus. A lei já trouxe, na época de Moisés, ela já trouxe mais. O povo sem lei realmente tinha pouquíssima ideia, pouquíssima do que esse Deus gosta, do que ele não gosta, do que ele quer, mas Jesus, muito mais do que a lei, deixou isso de forma muito mais clara, né? Exatamente. E há quem fale ou pense, né, quando ela frequenta a igreja e fale assim, o que o pastor estiver pregando, o que ele falar é Deus falando. E não é bem assim. Não. Porque se
se aquela mensagem não estiver de acordo com o que o Senhor Jesus deixou através dos evangelhos para a gente, então essa mensagem pode não ser Deus falando, pode ser algo que ele tirou da Bíblia, um versículo isolado, uma mensagem, mas se ela não é voltada, não é utilizada com a lente do evangelho, né, como a gente tem falado, então eu não posso considerar como Deus está falando. E muitas pessoas têm essa dificuldade porque aprenderam errado, né, e aí às vezes até idolatram aquilo que o pastor A, B ou C, ou o bispo A, B ou C falam, sendo que o único que a gente deve considerar como nosso principal pastor, o bom pastor, exatamente, o único pastor, né? Porque todos nós, seja meros frequentadores ou pastores ou alguém que tenha um título, todos nós somos discípulos de Cristo. Ou deveríamos ser. E então, o único que é o cabeça, né, da igreja, que é o Senhor, é Ele, que deixou essa mensagem registrada aqui pra gente. Então, o pastor, ele é um discípulo de Cristo que tem um dom, né, um carisma, e que ele foi separado por uma determinada comunidade para, além de ser um discípulo, também cuidar de outras ovelhas, assim como ele. Mas ele também é ovelha, assim como eu e você. Por isso que a gente não deve idolatrar pastor, a gente deve respeitar, ter carinho, ter consideração, né? Quando se trata de pessoas, né, que têm uma certa experiência ali à frente da gente, então já trilhou um caminho que a gente ainda está percorrendo, então é importante a gente ouvir. Mas eu tenho que sim pesar, eu tenho que analisar, eu tenho que considerar aquilo que está sendo passado por ele de forma que que haja essa testificação com aquilo que está escrito através da palavra de Cristo. Então, é muito importante essa consciência para a gente saber que a gente pode sim pesar, julgar, confirmar se aquilo que o pastor está falando está direitinho com o que Jesus está falando, porque ele pode estar passando uma mensagem anticristo. E se a gente não tiver o cuidado de conhecer profundamente as Escrituras, os evangelhos, a gente pode acabar se deixando levar por uma mensagem que não é ele que está passando. Embora seja bíblica ou pareça, né? Aquela história, né? Parece, mas não é. Então, é como esse óculos aqui. É como se agora, por exemplo, eu estou lendo, aqui tem uma Bíblia, eu estou lendo a Bíblia sem ele. Digamos que esse aqui seja o óculos do Evangelho, ou a lente, ou as lentes do Evangelho. Eu tenho que ler a Bíblia, o Antigo Testamento inteiro e toda a Bíblia com essa lente. Eu não posso ler sem essa lente. E assim também toda mensagem que eu ouvir. E assim também todo louvor que eu escutar, que eu ouvir, ou toda música que eu cantar. Aliás, assim, olha que bacana, Michele. Agora essa meditação vai ficar melhor ainda. Assim é a nossa vida. Assim é a vida do discípulo, como você falou. Porque imagine se nós, isso vai ficar ainda mais claro à medida que avançarmos aqui nessa série, né, mergulhando no Evangelho. Imagine todos nós trazendo ou colocando o óculos do Evangelho para o nosso casamento. O óculos, as lentes do Evangelho para a nossa vida econômica. Uma pessoa que coloca o óculos do Evangelho para a vida econômica, por exemplo, ela jamais será avarenta, ela jamais vai se apegar ao dinheiro, jamais vai priorizar o trabalho, o dinheiro, os bens materiais, porque o Evangelho orienta bastante sobre isso, nós vamos ler juntos. Uma pessoa que coloca a lente do Evangelho para se relacionar com a outra, ela, com a lente do Evangelho, ela vai entender que tem que ceder, ela vai ser misericordiosa, ela vai ser, eu tenho batido bastante nessa tecla,
amorosa, ela vai pedir perdão, ela vai pedir desculpas quando tiver que pedir. Ela vai perdoar 70 vezes 7 ou mais que isso. Porque é o que o evangelho ensina. Agora, o problema é a pessoa pautar as suas decisões no que os outros pensam, no que ela leu no livro, no que ela tem ouvido de outras pessoas. Nada contra o coach, né? Nada contra, eu acho legal, acho válido. Eu particularmente gosto. Existem coaches bons, existem uns que só misericórdia. Mas existem os coaches raiz, que realmente são bons, mas eles cumprem uma determinada função que cabe ao coach. Mas quando se pega o coach para misturar com o evangelho e fazer uma salada, aí há um confronto muito grande, porque se o coach, por exemplo, vai dizer para você que você no sentido extremo, digo em algum tipo de exagero ali, que você tem que se valorizar, que você é importante, que você é capaz, que você pode, e sem passar o entendimento de que você é importante, você pode em Cristo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Pela nossa identidade nele, nós descobrimos o nosso valor. Que nele nós somos valiosos, que nele fomos perdoados, que nele somos profundamente amados, fomos profundamente, totalmente perdoados. Nele. Mas entende? A gente recebe um valor, a gente tem um entendimento do nosso valor, mas a glória vai toda para Jesus. Porque se não fosse ele, estaríamos perdidos. O coach vai trabalhar muito na questão da pessoa se valorizar, dela acreditar em si. Ok, você vê que a princípio é uma coisa, digamos que saudável, né? Algo bom, mas e o evangelho, onde fica nisso? Ou se for misturar, não vai, porque nós só conseguimos, só estamos vivos, aliás, só existimos e alcançaremos, se crermos em Jesus, a salvação, tudo é pela graça. Pela graça. Então, nós, ao mesmo tempo que somos valiosos em Jesus, sem Ele, não somos nada. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Então é muito perigoso as mensagens motivacionais que fazem o ser humano, nós uma vez fizemos uma live sobre isso, que fazem o ser humano ser colocado no centro, como se nós fôssemos o Senhor e Deus o servo. Então é grave quando há essa mistura ou quando se passa mais motivação do que evangelho. Bem, a gente está dando aqui um exemplo com respeito ao orgulho e humildade. Porque o evangelho é humildade. E essas mensagens motivacionais podem cooperar ou cooperam para o orgulho, a autossuficiência. Sem Cristo eu posso. Eu posso sem Cristo é autossuficiência. Eu posso em Cristo não é autossuficiência, é dependência. É muito profundo isso. Isso é muito, muito forte. O evangelho vai tratar exatamente disso. Que nós, sem Jesus, não somos nada, sem ele não podemos nada, mas com ele a gente pode tudo. Então é aquilo, né? A gente diminui para que ele cresça. E é o que a gente está trabalhando aqui. Essa é a terceira meditação, desde a primeira. Antes da gente entrar no Mateus capítulo 1, a gente está passando isso. Que a gente diminua e Jesus cresça. E o evangelho cresça. Eu estou crucificado com Cristo. Não é o que está escrito? Vamos ler essa passagem aí nesse momento. Na tela vai aparecer, você pode ler conosco. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim. Olha aí, tem tudo a ver com o que nós falamos aqui em quase toda essa meditação. Testificou, essa palavra aqui encaixou, né, perfeitamente. E uma outra palavra que eu quero ler aqui com vocês é essa aqui, João capítulo 6, versículo 66. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastavam dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Deus. Então o Evangelho ele está relacionado a isso também, a nós entendermos, como a Michele colocou no início da meditação, quem Deus é. Deus, quando envia Jesus, ele é como se ele dissesse assim: vocês agora vão saber melhor, vocês vão entender bem quem eu sou. Tanto que Jesus fala isso para Filipe, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, aqui Pedro diz: para onde eu irei? Para quem eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, que é o Evangelho. Né? E ele disse, né? Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então, quem é a ovelha dele vai saber discernir a voz, se é do pastor dela ou se é como a Bíblia fala, né? A mensagem é do ladrão, do salteador, daquele que não é o pastor, né? Que é uma mensagem distorcida, uma mensagem diferente daquele que quer usar a Bíblia para enlaçar, digamos assim, a pessoa, mas no fundo, aquela mensagem ela tem um interesse por detrás. Mas Jesus ele não tem outro interesse a não ser a sua vida, a nossa vida, o nosso coração. Ele quer a gente na totalidade, né? A gente por completo, sendo dele e encarnando a mensagem dele aqui nesse mundo, sendo luz, sendo o sal da terra. E é algo muito importante que a gente também vai falar, né, Marcelo, sobre a mensagem do Evangelho. Ela não se trata de me servir, ela não se trata dos meus desejos, ela não se trata das minhas vontades, mas pelo contrário, ela me faz enxergar a minha condição de servo diante de Deus, né? De dependentes dele, como ele falou, e compreendermos a nossa condição diante dele de servos e que a gente está aqui nesse mundo para priorizar o reino e a vontade dele. E que as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos anseios vão ser acrescentados mediante a gente colocar o reino dele como prioridade. Servo, amigo e filhos. O Evangelho traz essa consciência. Servo, amigos e filhos. Bem, nós vamos encerrando essa meditação. Hoje falamos sobre essa questão, falamos mais, né? Continuamos. Estamos, como eu disse no início do vídeo, nos aquecendo para entrarmos em Mateus capítulo 1. Estamos colocando a lente do Evangelho, estamos limpando a lente, cuidando bem dela, e o nosso conselho é que você nunca mais tire essa lente e que você não use-a apenas para ler a Bíblia, mas para ouvir os louvores, para ouvir as canções, para tomar decisões, para analisar. Por exemplo, no momento que nós estamos gravando essa série, né? No momento que nós estamos fazendo essa série, mergulhando nos evangelhos, hoje a terceira meditação, está havendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não vou falar sobre isso aqui, mas você já parou,
Se você está por dentro, se você está lendo, está pesquisando, está antenado, está ligado aí nas redes sociais, ou na rádio, na TV, se você está por dentro, digamos que você está me assistindo agora, está por dentro da guerra. Mas com que ótica, com que lente você está olhando para tudo isso? Com uma lente partidária? Com uma lente humana? Com uma lente de apenas um cidadão? Ou com uma lente de eleitor? Né? Você é assíduo de um certo candidato ou de uma linha política, com uma lente política? Eu sugiro que você, né, sempre, para tudo, inclusive para as áreas da sua vida, porque você está passando, por lutas, que você olhe para essas lutas, olhe para essa guerra, olhe para tudo, sempre com as lentes do Evangelho, porque tudo vai ficando mais claro. E você começa a olhar como Jesus olha. Você começa a entender como Jesus entende. Como ele entenderia se estivesse realmente no seu lugar. Porque aí você entendendo, pensando e olhando como ele, você vai ter um comportamento, ações e reações de acordo com ele também. É fundamental isso. É importantíssimo isso. Eu quero terminar essa terceira meditação agora aqui. Que aí fica, digamos que perfeito terminar falando sobre isso. É fundamental porque as nossas ações, a nossa maneira de ser, agir, reagir, ela está ligada diretamente à maneira como nós enxergamos. Então, para finalizar, você está passando por uma pessoa que está sofrendo. Você pode olhá-la, nós podemos olhá-la como mais uma, que foi o caso do levita, que passou na parábola do bom samaritano, e o sacerdote. Ou nós podemos olhar para aquela pessoa como Jesus. E se a gente olhar como Jesus, a gente não passa direto, não. A gente não passa direto. A gente vai falar mais sobre isso, porque é muito, muito, muito profundo isso. Deus abençoe vocês. Um abraço e até a próxima meditação.